Olá! 156 milhões de eleitores brasileiros estão convocados a votar neste domingo para manter Jair Bolsonaro no poder ou devolver a presidência da República a Luiz Inácio Lula da Silva, o favorito nas pesquisas de intenção de voto. Será uma eleição histórica, onde dois arquirrivais com visões totalmente diferentes sobre o Brasil disputam voto a voto o mais alto comando do país. Bolsonaro está no fim de um mandato marcado por crises, especialmente na gestão da pandemia da Covid, que deixou quase 700 mil mortos, além de desafiar constantemente as instituições democráticas. Lula volta ao cenário político depois de deixar o poder com um invejável índice de mais de 80% de popularidade, mas sem conseguir apagar a mácula da corrupção aos olhos da população. Foi condenado e preso pela Lava Jato, operação que investigou o maior esquema de propinas do país. Entretanto, nada disso foi suficiente para tirar a força de ambos nas pesquisas. E o petista chega ao segundo turno com vento soprando a favor, muito embora recentes pesquisas apontem Bolsonaro diminuindo a liderança do ex-presidente. O Brasil já teve eleições extremamente polarizadas. Porém, a escolha para presidente neste 31 de outubro parece não ter paralelo na trajetória republicana nacional, com discussões acaloradas e não raras vezes violentas pelas redes sociais e praças públicas. Apesar de 9 em cada 10 eleitores já terem escolhido seu candidato há meses, a guerra para tentar convencer essa pequena parcela do eleitorado que ainda se encontra indecisa parece não ter fim. E o termômetro alcançou o pico máximo no dia de ontem, com a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, depois de receber a Polícia Federal com tiros de fuzil e granadas. E neste momento de reta final das eleições, nós temos o prazer de receber um dos maiores cientistas políticos do Brasil, mestre e doutor pela USP, professor da FGV, autor de vários livros, colunista do jornal Valor e Estado de São Paulo e produtor do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação. Eu converso com Cláudio Couto. Olá, Cláudio, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo. Como eu te disse, eu acompanho seu trabalho na Carta Capital e também no seu canal no YouTube. E eu estou muito feliz em poder discutir com você esse finzinho de ressaca eleitoral do primeiro turno. Afinal de contas, política a gente discute com o professor. Tudo bem, obrigado, agradeço pelo convite, prazer estar aqui, fico feliz de saber que você acompanha também o canal. E acho que essa ressaca, na realidade, está só começando, né? Porque a gente ainda tem aí uns dias antes do segundo turno e acho que até lá a gente ainda vai certamente ter muita novidade, muita coisa acontecendo, está muito agitada essa eleição. Cláudio, além de cientista político, você também é comentarista, é articulista ali na Carta Capital, tem um canal no YouTube com um nome bastante sugestivo e até curioso. Fora da Política Não Há Salvação. De que maneira surgiu a ideia desse título? Olha, acho que ela surge de duas coisas, né? Primeiro, há uma brincadeira aí, de certa forma, que é pegar um dito da Igreja Medieval, um dogma da Igreja Medieval, da Igreja Católica, que dizia que fora da Igreja não há salvação. Dizendo que todos aqueles que estivessem fora ali da Igreja oficial estariam perdidos, né? Perderiam suas almas. E como a gente tem visto nos últimos anos no Brasil, sobretudo de 2013 em diante, um discurso muito fortemente antipolítico, né, que redundou em parte na eleição de outsiders, né, de figuras que se apresentavam como não sendo políticas, né? Não sou político, sou gestor, chega de político, vote em fulano, né? Ou eu sou, na realidade, contra tudo que está aí, contra o sistema, né? Esse discurso antipolítico contra os partidos políticos, que são instituições fundamentais para o funcionamento da democracia, ou seja, é uma tentativa de mostrar o seguinte, que esse discurso antipolítico, ele na realidade, ele é um discurso que não se sustenta, né? Até porque não dá para viver em sociedade sem fazer política, sem estar no meio da política, e negar isso é mais ou menos como fazer que nem aquela avestruz que coloca a cabeça dentro do buraco, né? Finge não ver o que está à sua volta, mas na realidade
tudo que está à sua volta continua lá, continua acontecendo. E negar a política é isso. Então, é dizer que fora da política não há salvação, porque se você não lida com ela, você vai ser, no fim das contas, engolido por ela. Ô Cláudio, movimentos anticorrupção surgindo na onda das manifestações de 2013, como o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua e até o Partido Novo, eles tiveram um sucesso considerável, mas muito pouco consistente. Hoje o Movimento Brasil Livre agonia, o Vem Pra Rua sumiu e o Partido Novo foi um completo fiasco. Teve um desempenho pífio nessa última eleição para a Câmara dos Deputados. Cláudio, como explicar esse fracasso, já de algum tempo, de todos esses atores políticos que há bem pouco tempo atrás fizeram sucesso com o jargão da antipolítica e que após a vitória do Bolsonaro perderam totalmente a capacidade de mobilização? Olha, acho que tem duas coisas aí. Primeiro é que para uma parcela importante da sociedade, essa onda da antipolítica passou. E daí, consequentemente, quem ficou preso a esse discurso perdeu espaço para políticos de perfil mais convencional, mais tradicional. A gente já tinha visto isso na eleição de 2020, eleição municipal, quando esses outsiders, esses autoproclamados não políticos, foram substituídos em vários lugares, nas eleições para a prefeitura, para a Câmara dos Municipais, por figuras de perfil mais tradicional, políticos de perfil mais tradicional. Acho que esse é um dos motivos, para esse declínio desse tipo de movimento. Mas o outro é que todos esses movimentos se perfilaram bem à direita, talvez numa ultradireita da sociedade, tanto o Partido Novo como o MBL, por exemplo. E esse espaço foi ocupado de maneira muito mais efetiva, com muito mais competência e muito mais recursos de poder pelo bolsonarismo. O bolsonarismo tem o governo na mão, radicalizou durante o próprio governo o seu discurso, mostrou que se é para representar esse tipo de coisa, o Bolsonaro o faz com muito mais força do que esses segmentos. Que muitos deles, embora alinhados ao bolsonarismo num dado momento, romperam com ele em outro. Acho que é o caso do MBL aí, muito claramente. Outros, embora alinhados com o bolsonarismo o tempo inteiro, não tinham ali a mesma capacidade de organização, o mesmo charme para esse setor do eleitorado que o próprio bolsonarismo tem, que acho que é o caso do Partido Novo, que, claro, elegeu até no primeiro turno bem um governador, que é o governador Zema, de Minas Gerais, mas fora isso, como você bem colocou, teve um desempenho pífio para a Câmara de Deputados. Tinha ali 8 deputados, ficou com 3, só uma deputada ali aqui de São Paulo conseguiu essa reeleição, mas nenhum dos deputados do Partido Novo Unido de São Paulo conseguiu ter sucesso. Muitas figuras importantes do partido deixaram o partido. E a gente vê agora o Partido Novo, as turras aí com o seu criador, com o seu concebedor e fundador, que é o João Amoedo, que por fazer a defesa da democracia contra posições autoritárias do atual governo, acabou sendo repudiado pelo próprio partido. Mostra que o partido enveredou pelo bolsonarismo sem ter a força do bolsonarismo. O resultado ficou com as rebarbas, ficou aí só com um restinho do que esse espaço da extrema-direita ou da ultradireita poderia lhe proporcionar. Ainda em chave dessa pergunta sobre a antipolítica, baseada no combate à corrupção e também na diminuição do tamanho do Estado, por meio de uma política econômica neoliberal, eles foram a grande novidade de 2018, permitindo inclusive a eleição de Bolsonaro. Curiosamente, segundo dados de algumas pesquisas, o combate à corrupção e a diminuição do tamanho do Estado perdeu muito do apelo eleitoral. Ô Cláudio, por que a narrativa do combate à corrupção, da agenda liberal, perderam totalmente o espaço para a agenda de costumes dentro do campo da direita? Pode-se dizer que essa agenda de costumes foi a grande vencedora para a eleição da Câmara dos Deputados e também do Senado agora em 2022? Olha, eu creio que ela foi uma grande vencedora mesmo. Não saberia dizer se é exatamente a grande vencedora, se a gente considerar, por exemplo, que a bancada evangélica não teve tanto sucesso nessa eleição quanto se esperava. Embora haja muita divergência aí dos estudiosos desse tema, da política envolvendo os evangélicos, sobre qual é exatamente o tamanho dessa bancada. A gente apontando que diminuiu, a gente apontando que manteve o mesmo tamanho, mas o fato é, essa pauta ultraconservadora foi dividida entre os evangélicos e esses bolsonaristas que não têm necessariamente um vínculo tão claro com as igrejas evangélicas, não são necessariamente desse matiz, mas que também encampam esse mesmo tipo de discurso. Então você tem ali esse bolsonarismo raiz mais duro conseguindo ocupar esse espaço. Agora, mostra que esse discurso teve
sim apelo, né? E questões econômicas são de muito mais difícil compreensão pela sociedade se eles ficam, por exemplo, no campo das ideias econômicas mais abstratas, mais gerais. Falar em redução do tamanho do Estado não é necessariamente alguma coisa que atrai o eleitorado brasileiro, né? Porque o eleitorado brasileiro, na realidade, quer políticas sociais, né? Quer um Estado presente que provisione serviços públicos, né? Daí, por exemplo, um discurso completamente sem graça, como era nessa campanha presidencial, do candidato Felipe Dávila, do Partido Novo, que inclusive em seguidos debates aparecia como mais mal avaliado, conseguiu ser mais mal avaliado nas redes sociais, aí segundo levantamentos que foram feitos por institutos que acompanham essa reação das redes sociais, até do que o Padre Kelmon, que sequer era um candidato a sério, né? Era um candidato cosplay, vamos dizer assim, que estava ali tentando fazer figuração. Isso por quê? Porque esse discurso do Estado mínimo, do Estado mínimo, do Estado mínimo, não atrai o eleitorado. Agora, a questão dos costumes, dos valores, das crenças, que acaba definindo uma identidade, que gera um pertencimento de grupo, né? Inclusive, né, um pertencimento religioso de grupo, esse sim consegue ter lastro. E me parece que ele ganhou espaço, conta até mais fortemente para muitos dos eleitores, do que aquele discurso muito centrado numa política econômica pró-mercado. E até, em algum sentido, do que o discurso contra a corrupção. Até porque, se o problema fosse corrupção, temos aí um governo que também tem crises sérias relacionadas à corrupção, na compra de vacinas, no Ministério da Educação, na questão das rachadinhas, na questão do orçamento secreto, e não obstante, esse seu eleitor permanece fiel a ele a despeito disso. Então, acho que realmente essa identificação, né, essa agenda identitária à direita, mais conservadora, é que tem produzido tanta adesão e tanto apoio. Cláudio, já que você falou em corrupção, né, do atual governo, o relatório divulgado há bem pouco tempo pela Transparência Internacional Brasil afirma que houve retrocesso no combate à corrupção no país a partir de 2019. O Brasil não só foi rebaixado, como ele também foi um dos 9 casos de países que viram as piores quedas em suas avaliações nos últimos anos. É importante a gente lembrar que a Transparência Internacional é uma entidade presente em mais de 100 países e que monitora como os governos estão implementando os trabalhos de luta contra a corrupção, criado pela Organização, né, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Que fim levou o combate à corrupção, Cláudio? Olha, acho que acabou mesmo, né? Acho que essa é a grande questão. Esse combate à corrupção, acho que em boa parte ele se nutriu durante um bom tempo de um certo sensacionalismo, de uma espetacularização das ações de combate à corrupção, aquelas operações ali bombásticas da Polícia Federal, muitas vezes fazendo prisões preventivas que não se justificariam se a gente pensar no que a própria lei determina, na necessidade do processo, né? Também condutas coercitivas que se basearam nisso, que criavam muito carnaval, impressionavam as pessoas, muitas vezes produziam um dano de imagem muito sério a pessoas que se viam envolvidas nisso e que no fim das contas talvez sequer fossem depois sentenciadas. Mas acho que houve uma desmoralização muito grande dessa agenda, primeiro pela própria ida, né, do ex-juiz e agora ex-ministro Sérgio Moro para o governo, porque aí já ficou ali uma percepção por parte de muita gente de que aquilo não parecia ser algo condizente com a sua posição de uma figura que devia estar distante da política partidária. Ainda mais tendo ele tomado a decisão de encarcerar aquele que seria o principal adversário daquele que o chamou para ser seu ministro, né? Então, isso, claro, produz, no mínimo, um conflito de interesse. Depois a gente vê o próprio Sérgio Moro sendo escorraçado do governo, reclamando de interferência na Polícia Federal. Mas aí vem também os vazamentos da Vaza Jato, que mostram que houve ali um conluio entre juiz e entre o Ministério Público, né, os promotores, para poder levar aquela investigação adiante. Resultado, tudo isso vai produzindo uma desmoralização daquela ação que meio que encarnou nesse último período, na última década, até podemos assim dizer, grande parte do que seria o combate à corrupção dentro do Brasil, né? E desmoralizou a operação, desmoralizou o juiz, desmoralizou a força-tarefa, que depois, durante o próprio governo Bolsonaro, por ação também do procurador Augusto Aras, né, um procurador de confiança do atual presidente da República, desmontou a Operação Lava Jato. Fez isso em Curitiba, fez isso em São Paulo, fez isso no Rio de Janeiro, né? Ou seja, foi se desmobilizando todo esse ferramental
fosse ele um ferramental que possa ter sido utilizado de maneira correta ou de maneira exagerada, que até levou à anulação de alguns processos, inclusive os processos envolvendo o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que até hoje é candidato aí, ainda aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas. Mas o fato é, essa situação acabou por lançar por terra a importância que isso tinha para muita gente. Tanto é assim que quando a gente pega pesquisas de opinião pública, a gente nota que a corrupção nunca aparece entre os temas mais importantes. Pobreza, miséria, fome, questões econômicas, todas elas aparecem à frente. Saúde, corrupção ali sensibiliza alguma coisa como 10% do eleitorado brasileiro como um problema mais importante. Ou seja, ela foi perdendo prioridade, foi desmoralizada no seu combate, teve os seus atores desmoralizados. Acho que agora tem, inclusive, um novo ato de desmoralização com essa reviravolta em que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, rompido com Bolsonaro por interferência indevida na Polícia Federal, volta para o lado de Bolsonaro para assessorar na campanha. Então, tudo isso, claro, vai produzindo um desgaste ainda maior naquelas figuras que encarnavam essa ideia de combate à corrupção. Resultado, essa agenda perdeu importância, perdeu credibilidade, inclusive. E isso fica claro quando as pessoas nem dão tanta importância mais assim ao tema, como as pesquisas de opinião têm mostrado. Ô Cláudio, o Flávio Dino, governador, ele fez um comentário dizendo que o PT saiu de um candidato que estava preso por corrupção, um partido que estava fadado a ser extinto, e de repente o candidato vai para o segundo turno com a maioria dos votos, quer dizer, com mais votos do que o adversário. A que se deve a isso? Você acha que tudo que você acabou de falar influenciou o Lula, que estava na cadeia e agora provavelmente tem tudo para ser o presidente de novo? Eu acho que influenciou, evidentemente, porque quando se nota que o processo era um processo viciado, né, mesmo quem possa achar que há problemas, que houve problemas, eventualmente no governo Lula ou nos governos petistas, percebe que ele foi, de fato, né, alvo de uma injustiça, porque ter um juiz que não é neutro, né, que não é um juiz isento no processo, produz injustiça, não há como não ser assim. Acho que esse é um fator, evidentemente, e isso também tem sido detectado em algumas pesquisas de opinião pública que mostram esse tipo de coisa. Esse é um fator. O segundo, entendo eu, é o contraste, né, entre o que foi o governo do ex-presidente Lula e o que é o governo do presidente Bolsonaro. Na medida em que se faz essa comparação, e não à toa o próprio ex-presidente ele usa isso na sua campanha, né, comparar o que foi o seu governo, o que é o governo atual, não só em questões econômicas, embora elas tenham recebido muita atenção, mas também em questão de políticas sociais, no próprio comportamento presidencial, por exemplo, nos espaços internacionais, no tratamento com a população, com autoridades, né, a forma de se comportar, também a questão da atenção dada ou não a questão da saúde, né? Esses dias mesmo o ex-presidente falou da vacinação da H1N1 no seu governo, comparado à questão da vacinação da Covid, que foi postergada o tanto quanto possível, além do ataque às vacinas feito pelo atual presidente da República. Ou seja, você vai tendo aí um monte de elementos que vão permitindo uma comparação. E por contraste, né, para quem avalia de forma muito negativa o atual governo, o governo anterior ganha qualidade, ele é percebido como uma opção melhor. E isso acaba fazendo com que o ex-presidente cresça nas pesquisas e agora seja ainda, apesar daí de uma campanha renhida, né, que está com a margem de distância entre os dois se estreitando, ainda assim ele aparece como o favorito e como o primeiro colocado na disputa. Vamos para um rápido intervalo comercial. Já voltamos com o mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Cláudio Couto. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista, hoje com o professor, mestre, doutor em Ciência Política, Cláudio Couto, falando sobre a tensão eleitoral nesta reta final de campanha presidencial. Cláudio, a oposição tradicional ao PT, né, normalmente o PSDB e o ex-DEM, praticamente morreram. O PSDB ele aguarda apenas o último prego no caixão e o DEM só não afundou porque ele se aliou ao antigo PSL criando União Brasil.
A influência do presidente Bolsonaro, mais uma vez, se fez sentir na eleição para os cargos do Legislativo. Nós tivemos uma avalanche de políticos conservadores ou ligados a partidos de direita, como o PL de Valdemar da Costa Neto e os Republicanos da Igreja Universal, eleitos no Legislativo. O que é que a gente pode esperar, enquanto cidadão, dessa nova composição do Congresso? Uma mistura de centrão com a agenda de costumes. É essa a cara do novo antipetismo? Olha, eu acho que é. Eu acho que essa é a mistura. E eu diria mais uma coisinha, né? Acho que é um centrão, Laura, que é um centrão modificado. Eu acho que esse centrão já não é mais o mesmo que nós vimos antes. Entendo que, em vez do centrão ter tido a capacidade de moderar Bolsonaro, foi o Bolsonaro que radicalizou o centrão. Se a gente vê posições, por exemplo, que figuras como Arthur Lira, Ricardo Barros, Ciro Nogueira, que até virou ministro da Casa Civil, tem tido, por exemplo, com relação aos institutos de pesquisa, querendo censurar institutos de pesquisa, criminalizar o que eles estão chamando de erro das pesquisas, algo que nem faz sentido, porque é óbvio que um instituto de pesquisa que vive da sua reputação de produzir resultados críveis, se ele começa a ter resultados que se mostram muito distantes da realidade, ele vai perder cliente. Ele vai perder dinheiro. E óbvio que os institutos não têm interesse em fazer isso. Eles vivem dessa atividade. Então, achar que existe aí uma má-fé para gerar resultados absurdos e aí, consequentemente, criminalizar isso é uma ideia sem qualquer sentido. Agora, isso mostra como essas figuras do Centrão estão abraçando uma agenda autoritária. Acho que essa é uma questão preocupante. Não é só uma agenda conservadora do ponto de vista moral, do ponto de vista de certos costumes, mas é também uma agenda de apoio ao autoritarismo bolsonarista. Acho que essa é talvez a questão mais perigosa e mais preocupante que existe no avanço dessa ultradireita, hoje aí anabolizada pelo crescimento do partido do presidente Bolsonaro, né? O PL e o PP até teve um certo declínio, mas quando a gente olha o campo todo dessa direita, houve um crescimento bastante significativo e acho eu tem esse núcleo duro. Agora, é preciso saber quantos aí ainda são, digamos, centrão old school, né? Centrão ao velho estilo, né? E vão, por exemplo, estar disponíveis, como é a natureza desses partidos e dos membros que integram esses partidos, aderir a qualquer governo desde que bem recompensados. Se esse número for um número razoável, a gente ainda não tem muito como precisar isso, me parece que talvez metade desse centrão ainda seja ao velho estilo. É claro que um eventual governo Lula, por exemplo, é um governo que poderá ter espaço aí para negociação com esses partidos para poder ter uma sustentação para o seu governo. Claro que com mais dificuldades do que teve antes, até porque a gente também tem um Congresso hoje muito mais empoderado do que foi o Congresso que os presidentes Fernando Henrique e Lula tiveram, né? Um Congresso que hoje controla uma boa parte do orçamento, não tem mais como o Executivo contingenciar emendas simplesmente, ele tem que executar uma parte delas, o orçamento secreto transfere para o próprio Congresso a decisão sobre certos gastos que antes ficavam junto à área econômica do Poder Executivo, né? E isso se perdeu, ou seja, é um presidente mais fraco, que vai ter um Congresso mais à direita, claro, estou supondo aqui, na eventualidade do Lula ganhar. Se for o Bolsonaro a vencer essa eleição, aí o que eu acredito que a gente possa ter é um Congresso que, como em outras situações, em que um presidente de perfil autoritário vence a eleição também para o Legislativo, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na Hungria, você possa ter um presidente com uma maioria legislativa a dar sustentação ao seu próprio projeto autoritário. Alguém poderia se perguntar, mas interessa para os partidos do Centrão isso? Fala, olha, depende, né? Se esses partidos perceberem que ao embarcar numa política dessa natureza, eles vão inclusive ter menos concorrência para se manter nas posições de poder, vão ter mais acesso, e um acesso sem muito tipo de limitação, sem correr o risco de perder o voto para partidos de oposição que são, digamos, incômodos, eles talvez se interessem em bancar um pouco o que foi a arena no regime militar, o que é a base do Hugo Chávez primeiro, agora do Maduro na Venezuela, o que é a base do Viktor Orbán na Hungria, ou mesmo do PiS na Polônia, ou seja, uma base legislativa que reforça o autoritarismo, porque isso também lhe dá um certo monopólio da capacidade de ocupar posições de poder. Ou seja, um parlamento que, na medida até que maneja orçamento, pode tirar, inclusive, daí recursos, inclusive recursos que são desviados por meio da corrupção, mas que também tem o seu poder assegurado sem qualquer tipo de competição real. Então, eu acho que são dois cenários diferentes. Se houver uma eleição de Lula, o Lula pode funcionar, o Poder Executivo, como um contrapeso a esse Congresso
muito à direita e até inclusive com membros de perfil autoritário. Se for o Bolsonaro, esse contrapeso desaparece. O que a gente tende a ter mesmo é um exercício de poder majoritário, um rolo compressor do bolsonarismo nesse próximo mandato, inclusive já dando sinais de algumas coisas que pretende fazer, como a alteração da composição do Supremo, como essa questão da censura às pesquisas, enfim, e outros temas, né, como redução de maioridade penal, outros temas que o governo tem sinalizado. Você falou em pesquisa, no último programa eu conversei com o Andrei Roman, e aí me lembrou agora o Antônio Labareda, ele divulgou há alguns dias uma análise a respeito dos institutos, já com o resultado das urnas, né, desse primeiro turno. E ele levantou uma questão, como é que nós, né, como é que a imprensa, numa cobertura de uma eleição plebiscitária, ela se baseia totalmente em gênero, em número, em grau, nas pesquisas eleitorais, criando essa expectativa de que os levantamentos funcionam como uma previsão fiel dos resultados das urnas. Na verdade, ele é o resultado daquele momento, né? Então, você que acompanha o trabalho da imprensa com um olhar muito mais crítico, de que forma você avalia o erro, né, da imprensa de levar as pesquisas tão a sério como o próprio Labareda disse? Olha, acho que primeiro, não sei se é levar tão a sério, mas eu diria que talvez seja não considerar o que efetivamente as pesquisas estão mostrando, né? Estou me recordando aqui de um artigo interessante que o Lavareda publicou há pouco tempo, né, no jornal o Globo, em que ele faz uma análise que mostra o seguinte: o que as pesquisas mostram é uma estimativa do voto total, né? Só que essa estimativa do voto total, ela não leva em conta o tamanho da abstenção, que a gente sabe ela é desigual em diferentes estratos da sociedade, né? Os setores mais pobres tendem a ser setores em que a abstenção é maior. E aí, claro, se você tem uma distribuição desigual das preferências eleitorais nas diferentes classes sociais, isso vai produzir alteração no resultado, né? E o que ele mostra ali é que alguns dos principais institutos, considerando-se esse efeito que teve a abstenção, eles não necessariamente erraram, e aí a imprensa levou isso em conta, mas eles, na verdade, não tiveram como estimar o tamanho da abstenção. É uma discussão possível. Eu acho que, claro, além disso, existe também um problema, que é um problema relacionado à maneira como se faz pesquisa hoje. Talvez essa pesquisa presencial, o Andrei Roman aponta para isso, né, que inibe certos eleitores, que evitam dar certos tipos de resposta, dependendo de quem é o pesquisador, naquele encontro face a face, e se sentem menos constrangidos a dar esse mesmo tipo de resposta para uma máquina, né, fazendo uma resposta via web. Isso possa, por exemplo, evitar certas distorções que a coleta dos dados produz, né? Ao mesmo tempo, né, e aí uma hipótese apenas, não vou afirmar que isso categoricamente ocorre, apesar de todas as ponderações, o próprio Andrei Roman aponta o seguinte, que a pesquisa presencial, ela superestima o peso da população mais pobre na amostra, né? Enquanto que essa pesquisa de web, talvez, né, embora ele não afirme isso, eu estou aqui só fazendo uma hipótese, ela talvez tenha efeito oposto, ela subestime o tamanho da população de menor renda. Só que como essa população também se abstém mais, no fim das contas, talvez o resultado seja mais parecido com aquele resultado que, no fim das contas, é o que se produz quando o voto vai à urna, né? Porque acaba, meio que sem querer, incorporando a abstenção à formação daquela amostra. Enfim, o fato eu acho que as pesquisas têm que ser lidas com um pouco mais de cautela. E, evidentemente, elas não são, isso já até virou um chavão, né, repetir isso, mas nem por isso deixa de ser verdadeiro. A pesquisa, ela identifica um momento da eleição, ela não identifica o resultado final. Embora, é claro que a gente possa se perguntar o seguinte, puxa, mas mesmo numa eleição que já vem há tanto tempo se desenhando, que tanto tempo mostrou tanta estabilidade, será que mesmo aquela pesquisa feita um dia antes do processo eleitoral, ela não conseguiu pelo menos pegar o movimento, né? E aí é que eu acho que algumas críticas aos estudos de pesquisa, elas devem ser levadas em conta, né? Ou seja, toda essa defesa que os próprios institutos fazem de que não, teve uma grande mudança no final, eu daria um certo desconto para isso. Acho que tem também aí muito de defesa do próprio negócio, né? Voto útil, e aí, né? consequentemente, do voto útil e do próprio negócio como instituto de pesquisa. Tipo, não foi a gente que errou, é que muda muito no final mesmo. Será? Talvez os institutos precisem mesmo fazer uma calibragem melhor, né? Claro, tem também problemas de dados que servem como referência, que estão defasados, mas enfim, o fato eu acho que a gente tem que olhar para as pesquisas com um pouco mais de cautela, olhar para elas sem levá-las, não é não levá-las a sério, mas sabendo qual é o limite do que elas podem nos revelar, não achando que elas vão nos revelar mais do que aquilo que elas são realmente capazes de fazer.
Falando em pesquisa, segundo o último levantamento do Datafolha, Lula se mantém à frente das pesquisas devido principalmente à fidelidade dos eleitores de baixa renda, chegando a quase 60%. No Nordeste, Lula está com 67% contra 29% de Bolsonaro. Ô Cláudio, será que é possível fazer uma especulação sobre o resultado das eleições presidenciais passando pela leitura dessas duas curvas? Ou melhor dizendo, será que o eleitor do Nordeste e o eleitor pobre do restante do país vão ser suficientes para garantir a dianteira de Lula até o final do segundo turno? Olha, até agora tem sido. Precisa ver o seguinte, qual vai ser o tamanho da abstenção entre os setores mais pobres. Como eu falei, até o próprio Lavareda, nesse artigo do Globo que eu mencionei, ele apresenta dados, sobre a abstenção por extrato de renda, e aí é linear, quanto mais cai a renda, maior a abstenção. Então, é claro, se você tiver uma abstenção muito grande, se há pesquisas agora que mostram um certo afunilamento da disputa, uma recuperação da intenção de voto no governo, que até porque o governo está despendendo aí um pão de açúcar inteiro de dinheiro na eleição para poder recuperar a sua popularidade, para poder incentivar os eleitores a lhe avaliarem melhor e a votar nele. E parece que tem produzido algum efeito. Precisa ver o tamanho desse efeito. Pelo tamanho do dinheiro, seria de se imaginar que seria um efeito imenso. Mas o fato é, o Lula ainda tem força nessa parcela do eleitorado. Se esse eleitorado se abstiver muito e ainda o Bolsonaro conquistar alguns votos nessa fatia, isso pode tornar a eleição mais complicada para o Lula. Se, entretanto, essa abstenção simplesmente, digamos, repetir o que houve no primeiro turno, apesar de tudo que está acontecendo, não só isso que eu acabei de falar, do uso da máquina pública, do orçamento público como verba de campanha na prática, mas também todo esse processo de assédio que tem sido feito contra, sobretudo, trabalhadores pobres, por empregadores, por autoridades locais, que os ameaçam, no caso deles votarem a favor do ex-presidente, ou até de irem votar, Tem gente querendo reter os documentos com foto para impedir que essas pessoas votem, tem aí já centenas e centenas de denúncias apontando isso. Se tudo isso produzir efeito abstenção for grande, aí realmente o cenário pode ficar mais complicado para o Lula. Essa popularidade entre os mais pobres pode não ser suficiente para compensar não só a maior popularidade do Bolsonaro nos setores mais ricos, mas também o maior comparecimento às urnas dos setores mais ricos. Por isso que, para o Lula, particularmente, o comparecimento às urnas vai ser crucial. Vamos falar um pouquinho nas eleições estaduais. O estado do Rio de Janeiro ele tem uma presença evangélica muito maior do que em outros estados. São de lá as principais igrejas pentecostais do Brasil. Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus. Essa presença maior do eleitorado evangélico no Rio de Janeiro, ela explica a dificuldade do PT no estado? De que maneira a gente consegue, você explica o fracasso do Marcelo Freixo no primeiro turno para as eleições do Rio? Por que a esquerda fracassou tão fortemente no estado, seja para governador ou presidente? Olha, eu acho que o peso dos evangélicos é sim muito importante, O Rio de Janeiro, ele tem em termos proporcionais a segunda maior população evangélica do país, Falo proporcionais porque em números absolutos acredito que possa ser talvez a maior, talvez não tanto quanto São Paulo, mas aí pelo tamanho do estado, Tem uma população grande demais e nem tanto pela questão da participação dos evangélicos na população geral. Em termos relativos, o Rio de Janeiro só perde para o Acre e empata com o Amazonas. Então é muita coisa mesmo, e claro que isso vai ter efeito eleitoral, basta ver qual é o perfil desse eleitorado. Acho que em grande parte isso explica a eleição do Cláudio Castro. Agora, além disso, evidentemente, você tem um certo conservadorismo no interior do estado do Rio de Janeiro que explica a derrota do Marcelo Freixo. É bom lembrar que o Marcelo Freixo também foi derrotado há poucos anos atrás na eleição para a prefeitura do Rio. Ele foi derrotado pelo Marcelo Crivella, Enfim, a gente não está falando, nesse caso, do interior do estado, estamos falando da capital, de uma cidade que, teoricamente, pode votar mais em candidatos progressistas. Alguns analistas o que apontam é que as lideranças que têm surgido nessa esquerda fluminense, elas são muitas vezes identificadas pelo eleitor como parte de uma elite muito peculiar, uma elite muito particular, que seria aquela elite da zona sul do Rio de Janeiro, elite do Leblon, de Ipanema, no limite de Copacabana, e que não é uma elite com a qual esse eleitorado se identifique muito claramente. Resultado,
acaba sendo derrotada nas urnas, né? É isso o que muitas vezes acaba acontecendo. Se alertava até para isso quando da indicação do Marcelo Freixo. O problema é que parece também que a própria esquerda no Rio não tinha nesse momento uma outra candidatura que pudesse ser mais forte do que essa. Né? Ou seja, estava num dilema, né? Se lança outro candidato, ele pode não ter alcance. Se lança o Freixo, tem essa rejeição por parte de uma boa parcela do eleitorado do Estado. E até chamaria atenção para um dado. Uma figura como o André Ceciliano, que foi o candidato do PT ao Senado, teve uma votação pífia. Né? Claro, atrapalhou o Molon, evidentemente, na sua tentativa de se eleger, mas também não conseguiu crescer, embora ele não tenha exatamente esse perfil do carioca da Zona Sul, né? Que pode gerar uma certa hesitação do eleitorado que vota no interior do Estado, e na Baixada Fluminense também, né? Mas, enfim, acho que isso tem a ver realmente com essa força do conservadorismo no Rio de Janeiro, que elegeu o Witzel há pouco tempo, onde Bolsonaro se fez vitorioso, da onde vem Bolsonaro e sua família como atores políticos, né? Onde você tem uma presença forte em diversos lugares das milícias, que também operam em prol desse tipo de posicionamento político de que Bolsonaro e os seus aliados são representantes, ou seja, existe de fato um cenário muito hostil a candidaturas como essa candidatura do Freixo. Ainda falando um pouquinho sobre o eleitorado evangélico, o segundo turno iniciou-se com uma disputa bem agressiva pelo voto evangélico, que, segundo as pesquisas, tem uma propensão maior, como você mesmo disse, em votar em Jair Bolsonaro. O PT tem tentado mobilizar alguns pastores em torno da candidatura de Lula. Inclusive, o Lula até lançou uma carta ao povo evangélico, assumindo publicamente que jamais mudará a lei de aborto, não haverá banheiro-missa nas escolas, também não fechará as igrejas. Qual é a importância do eleitor evangélico atualmente em todo o Brasil? Será que todo esse investimento que o PT está fazendo para abocanhar, né, para trazer parte do eleitorado, vai fazer Lula ter um desempenho melhor entre esses eleitores no segundo turno? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Não tanto pela pertinência de se fazer uma carta como essa, eu acho que ela é importante, mas eu acho que ela veio muito tarde. Né? A gente está vendo essa carta há 10 dias da eleição. Né? Tendo em vista o tamanho desse eleitorado, o seu posicionamento muito forte, o que já foi o voto evangélico na eleição de 2018, eu entendo que essa carta deveria ter vindo há mais de mês atrás. Né? Ou seja, era preciso dar uma satisfação a esse eleitor. Veja, isso não significa, e acho que a própria carta que saiu mostra isso, transformar a campanha do Lula numa campanha de teor religioso, como tem sido a campanha do Bolsonaro, né, em que ele próprio e a sua esposa o apresentam como sendo um escolhido de Deus, que se trata de uma luta no campo espiritual e não no campo secular da política, né, que se trata de uma luta do bem contra o mal nesse campo espiritual. O Lula não precisaria fazer nada disso, mas ele precisaria, claro, dessa sinalização de respeito, de tolerância, né, enfim, que não haverá qualquer tipo de política de ataque a essas igrejas lá atrás, quando começaram a fazer, inclusive, esses ataques à sua própria candidatura. O Marcos Feliciano, que é um dos propugnadores dessa mentira sobre fechamento de igrejas, ele fala isso há alguns meses. Era preciso ter uma resposta imediata a esse tipo de questão. Então, acho que o problema não é fazer a carta, muito pelo contrário, acho que a carta é correta, mas eu entendo que ela chega, pelo menos, no mínimo, com 2 meses de atraso, se não 3 ou 4 meses de atraso. Acho que esse é o ponto, né? Política também tem muito a ver com o momento certo das coisas, com timing, né? Se não se toma a decisão na hora certa, os efeitos não são os esperados, né? E não são aqueles que são necessários, muitas vezes. Acho que no caso da candidatura do Lula, é claramente disso que se trata. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o cientista político e produtor do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, Cláudio Couto. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista, hoje com o professor, mestre, doutor em ciência política, Cláudio Couto, falando sobre a tensão eleitoral nesta reta final de campanha presidencial. Cláudio, vamos falar um pouquinho de Minas Gerais. No primeiro turno das eleições presidenciais no estado de Minas, Lula teve 48,29% dos votos contra Bolsonaro, 43,20%.
Minas é um estado que está na fronteira das regiões Nordeste com os estados do Sudeste, o que faz que haja uma parte mais parecida com o Nordeste e outra com São Paulo e Rio de Janeiro. De certa forma, se a gente analisar, o estado espelha a desigualdade social do Brasil, com um norte mais pobre e um sul mais rico, o que acaba refletindo diretamente no resultado das urnas. Será que o Bolsonaro vai conseguir virar as eleições em Minas Gerais? Eu pergunto isso, Cláudio, porque o deputado recém-eleito, o Nicolas Ferreira, que foi inclusive o deputado mais votado do Brasil, e o governador do estado, Romeu Zema, eles entraram de cabeça na eleição de Bolsonaro, agora no segundo turno. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, o Nicolas já andou por mais de 200 cidades. No meio disso, ainda tem aquela lenda ou superstição que diz que quem vence em Minas, vence no Brasil. Então, Bolsonaro tem alguma chance de virar a eleição no estado de Minas? Olha, tem, né? Evidentemente tem. Não é porque ele ganha em Minas que ele necessariamente ganharia no Brasil, né? Essa lenda, essa supressão, como você colocou, Laura, acho que ela se deve a uma leitura que muita gente faz, equivocada, sobre o porquê Minas é um estado em que quem ganha na eleição presidencial também é o vencedor nacional. Acho que você, na realidade, já deu a indicação de por que isso acontece. Minas, pelas suas características regionais, territoriais, sociais, é um estado síntese do Brasil. Ela é uma amostra do Brasil. Note que o resultado da eleição presidencial no primeiro turno foi exatamente igual, até na casa decimal, em relação ao que aconteceu na eleição presidencial, né? E tem sido assim em várias eleições, talvez não com esse grau de exatidão, né, de ser tão precisa, semelhança, mas sempre na ordem, né, e até com uma proximidade de grandeza, né? A votação presidencial, ela acaba se refletindo na votação mineira na eleição presidencial. Não existe nenhuma relação necessária entre a eleição para presidente e a eleição para governador, né? Tanto é assim que durante anos aí a gente tinha presidentes tucanos, né? O caso de Aécio Neves, o caso de Anastasia, sendo eleitos para disputa em Minas Gerais, né, para governador do estado, enquanto ganhavam a eleição para presidente candidatos petistas no estado. Isso até levava, né, àquela discussão de se o PSDB de Minas não estaria aí sabotando o PSDB de São Paulo na eleição presidencial. E não se trata disso. Na realidade, o que se trata é o eleitor vota olhando para uma coisa ao votar para presidente e olhando para outra coisa quando vota para governador. Se ele avalia que o Zema fez um governo bom, ele vai votar no Zema. Mas não quer dizer que por isso ele vai votar no candidato do Zema para presidente. Tanto é assim que o Zema, mesmo em eleições para o Congresso, né, eleição para o Senado, ele teve um resultado pífio em Minas. Ele não conseguiu eleger os seus candidatos lá, apesar de ser bem avaliado e, claro, no primeiro turno, fazendo campanha para esses candidatos. Então, eu acho que há um certo limite do quanto ele consegue mudar. Mas, claro, ele está mobilizando mundos e fundos, está levantando uma mobilização com prefeitos, está se reunindo com vários deles, está percorrendo o estado. Esse rapaz aí, que é o deputado mais votado, também, como você bem lembrou, está fazendo isso também. Claro que isso pode ter um efeito, pode ter um efeito eventualmente de fazer com que Minas, nesta eleição, eventualmente, não seja tão reflexo do Brasil como tem sido. Mas não quer dizer que o Brasil será reflexo de Minas por consequência. Não necessariamente, né? Isso pode não caminhar junto, né? Vai ser até uma quebra de padrão, pelo que a gente tem visto, caso venha a se concretizar, mas não há nada garantido. Eu acho que só pode ocorrer essa quebra de padrão, por quê? Porque tem, claro, uma dinâmica política local, ou regional, no caso do Estado, que pode acabar produzindo resultados, digamos, diferentes dos historicamente verificados. Mas se eu tivesse hoje que fazer uma aposta, inclusive pelo que os números ainda trazem, eu acho que há um certo limite para o tanto que o empenho do Zema e dos seus aliados no Estado, e mesmo desse rapaz deputado, conseguem produzir de mudança. E acho que esse limite tem a ver realmente com as características sociodemográficas de Minas, né, com as características regionais, que acabam espelhando certas preferências que também estão distribuídas nacionalmente. Então, me parece que não é uma tarefa das mais fáceis, embora ela não seja uma tarefa impossível. É uma questão realmente de aguardar para ver o que vai acontecer nesses últimos 10 dias. Na eleição presidencial de 2018, Bolsonaro praticamente fez campanha apenas na internet, principalmente após o evento da facada, enquanto que o Haddad, ele jogou o jogo da política buscando apoio eleitoral entre os governadores e também os aliados. O Bolsonaro venceu e com facilidade.
Tudo bem, está certo que foi o auge do antipetismo na imprensa e também na sociedade. Atualmente, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles jogam algo mais próximo da política tradicional. Então, nesse segundo turno, o Bolsonaro obteve apoio significativo, né, de Zema em Minas Gerais, Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Considerando que esses governadores só entraram de fato na campanha presidencial agora no segundo turno, essas lideranças podem influenciar o resultado das eleições? Olha, eu acho que elas podem, claro, em alguma medida influenciar, mas o problema que eu apontei antes, que eu vejo uma certa dificuldade daquela lógica que preside a eleição no Estado, se transferir automaticamente para a eleição presidencial, dela funcionar, eu acho que isso continua valendo, né? Além do que, no caso, por exemplo, da eleição do Rio de Janeiro, Cláudio Castro já era um candidato bolsonarista, já fez campanha para Bolsonaro. Zema até era também, mas estava se escondendo, né? Estava evitando se mostrar bolsonarista nesse primeiro turno, porque, enfim, sabia que Bolsonaro, tendo uma rejeição forte em Minas, poderia lhe atrapalhar a eleição estadual. E aí, para evitar entrar em bola dividida, ele ficou ali omisso em relação à eleição presidencial, apostando, claro, formalmente, na candidatura do seu próprio partido, do Felipe Dávila, que a gente sabe que foi um candidato que teve uma votação ridícula. Isso não ajudou nem atrapalhou o Zema. Na verdade, não fez diferença alguma. Eu não acredito que isso agora tenha a capacidade por si só de produzir essa lógica, né? Quem votou em Zema, quem votou em Cláudio Castro, quem votou em Rodrigo Garcia, ou votou em Tarcísio, muito provavelmente está olhando para a realidade do seu respectivo estado, né? No caso do Tarcísio, até acho que pode ter um elemento diferente, que é o seguinte: Tarcísio era uma figura inexistente em São Paulo até ano passado, né? Ele apareceu esse ano como candidato ali trazido por Bolsonaro para São Paulo para representar o bolsonarismo aqui, né? O que não quer dizer que o eleitor não possa olhar para ele como uma alternativa independentemente desse vínculo com o Bolsonaro, mas me parece que nesse caso, aí sim, o vínculo é mais forte, porque ele só existe como candidato paulista por ser o candidato do Bolsonaro em São Paulo, e aí ele acaba trazendo com ele muito dessa votação ao próprio Bolsonaro em São Paulo. Somando-se a isso, uma certa rejeição que é forte, sobretudo no interior de São Paulo, ao PT, é claro que isso pode produzir um efeito de ajuda. Mas são eleições também, sob vários aspectos, muito diferentes daquelas de 2018. Além do antipetismo, que você já mencionou, Laura, eu acho que tem uma outra questão, né? Que veja, que não se desvincula dessa do antipetismo, mas que tem a sua natureza própria, que é a seguinte: a eleição de 2018 foi uma coisa que na ciência política a gente costuma chamar de eleição crítica, ou seja, uma eleição em que há uma mudança de ventos muito radical. Basta ver que a gente tinha até 2014 aquela polarização nacional na disputa presidencial PT-PSDB e que ela sumiu. Em 2018 o PSDB foi substituído pelo bolsonarismo. O PT até continuou lá, mas o PSDB desapareceu e agora desmilinguiu de vez, né? O PSDB teve um resultado catastrófico nessa eleição. Só que o bolsonarismo veio e se estabeleceu, não mais como novidade, como ele era em 2018, e aí até essa campanha mais pobre, né, podia funcionar, porque o Bolsonaro se apresentava como antissistema, até pegava bem, né, o leite condensado no pão, né, aquele cenário muito tosco, né, que ele usava para fazer uma parte dos seus discursos e tal. Mudou isso, né, mudou. Ele agora é o presidente no cargo, ele está colocado de outra forma, né, e só que, por outro lado, o bolsonarismo é uma realidade. Está implantado, está organizado, teve um grande sucesso na eleição legislativa, inclusive ao ponto de que os traidores do bolsonarismo se deram mal na eleição, né? Caso da Joyce Hasselmann, caso do Alexandre Frota, né? Se não me engano também do delegado Valdir, que se não me engano não se elegeu, né? A gente tem vários desses casos aí, enquanto que aqueles que se mantiveram fiéis, inclusive aumentaram sua votação. Por exemplo, a Carla Zambelli, que arrebentou de voto, né? Só para a gente pegar o exemplo, né? Enfim, o Bolsonaro tem uma força e tem uma identificação que, se não é de natureza exatamente partidária, é muito parecida com ela. É uma identidade de movimento que o reforça. Então ele está estabelecido. Só que aí, ele, ao estar estabelecido, virá establishment, né? Ele concorre na política, sob vários aspectos, de uma maneira mais parecida com aquela de políticos tradicionais. Ainda que a gente saiba, Bolsonaro está longe de ser um político tradicional, né, pela forma como ele se relaciona com os outros poderes, com a imprensa, com a própria sociedade.
Vamos falar, eu lembrei agora que nós falamos de Cláudio Castro, o ex-juiz Sérgio Moro, ele acabou de declarar também o apoio ao presidente Bolsonaro e o ex-procurador Deltan Dallagnol também. Ambos já foram desafetos do atual presidente. A entrada de políticos lavajagistas, vamos dizer assim, tem algum impacto eleitoral agora nesse segundo turno ou a Lava Jato é uma bananeira que já deu cachos? Olha, se a gente pensar talvez de forma mais ampla, eu acho que é uma bananeira que já deu cacho. Basta ver que Moro não se viabilizou como um candidato forte em nível presidencial. E eu nem estou chegando no fato dele ter levado uma puxada de tapete ali, né, quando ele mudou de partido. Mas ele realmente não estava crescendo. Ele parou nos 5% e lá ficou, né? E depois, enfim, teve a sua candidatura inviabilizada. Mas pode ser um apoio suficiente para galvanizar a paixão de um certo eleitorado lavajatista, né, que vê em Moro um herói, aquela pessoa responsável por sanear a pátria, que, enfim, não percebe nele exatamente alguém, digamos, que desde o começo lá tinha motivação política e que o objetivo era perseguir o Lula, até, enfim, figuras insuspeitas, que sempre foram lavajatistas muito entusiasmadas, nesses últimos dias têm feito declarações nessa mesma direção, enfim, mas há uma parte do eleitorado que não, que vai achar isso bom. Assim como o Moro se beneficiou de se reposicionar como um bolsonarista ainda na campanha para o Senado no Paraná, é possível que ele também consiga trazer alguma simpatia para o Bolsonaro de eventuais eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018, que se decepcionaram com ele quando ele rompeu com o Moro, mas que com a volta de Moro, digamos, também voltam, né? Então eu acho que isso pode sim ter uma importância e acho que é por isso que Bolsonaro fez questão de ter o Moro no debate, né, o primeiro debate que ocorreu agora no segundo turno, não só ali dando conselhos por baixo do plano, mas não, aparecendo explicitamente, aparecendo ao seu lado, se deixando filmar, para mostrar que realmente Moro tinha se tornado um aliado dele. Vamos para o último intervalo comercial. Já já voltamos com o cientista político e articulista da revista Carta Capital, Cláudio Couto. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Nesta reta final de corrida presidencial, eu converso com o colunista de política dos jornais Valor Econômico, Estado de São Paulo, Cláudio Couto. Cláudio, Lula terminou o primeiro turno com 48,4% contra 43,20% de Bolsonaro. Um cenário um pouquinho bem diferente do que apontavam as pesquisas de intenção de voto. Com isso, a gente pode esperar um segundo turno mais apertado, muito mais desafiador do que previa-se anteriormente. É claro que Lula, como você já disse no início da entrevista, segue com um cenário, ele segue favorito, mas com um cenário bem mais complicado, especialmente quando a gente pensa nos resultados do Legislativo, que você já acabou de falar, apontou um Congresso de uma direita mais radical. Quer dizer, nós não tivemos uma eleição de superação do bolsonarismo, pelo contrário, o bolsonarismo continua entranhado. E aí vem o próximo governo, né, caso, desde que não seja o atual presidente eleito, ele vai precisar iniciar uma reconstrução do país que está em crise deliberadamente. Só que, a depender do Congresso eleito agora em outubro, caso o Lula vença, não será uma missão fácil devido a essa avalanche bolsonarista, principalmente para o Senado Federal. Não vai ser fácil, né? Lula vai ter muito mais dificuldade do que teve no seu primeiro governo, mesmo no seu segundo governo, né? Primeiro porque ele tem uma composição do legislativo que lhe é mais favorável se a gente só se for fazer a contagem pelo tamanho dos partidos. Só por aí já complica. Mas além disso, mesmo quando a gente olha dentro dos partidos que antes eram muito mais pragmáticos e flexíveis, hoje estão mais radicalizados. O caso do PL me parece o caso mais exemplar disso. Lembrando que esse mesmo PL pelo qual o Bolsonaro concorre hoje, que elegeu bolsonaristas, é o PL que indicou o vice de Lula na eleição de 2002. Né? O José de Alencar era um político do PL. Né? Então, é bom lembrar como ocorreu essa transformação de lá para cá. E segundo, porque o Congresso também tem muito mais poder no controle do orçamento, que era um instrumento importante de barganha do Executivo com o Legislativo. E claro, o Lula tem uma tarefa, caso venha a ser eleito, brutal. Né? O Estado brasileiro, nesse período do Bolsonaro, foi destruído.
né? Ele foi destruído na área da cultura, ele foi destruído na área do meio ambiente, ele foi destruído na política indígena, ele foi destruído na educação, ele foi destruído na saúde, ele foi destruído na política externa, né? É difícil imaginar uma única área desse governo que não tenha passado por uma devastação institucional. O que eu quero dizer com isso? Políticas públicas que levaram décadas para ser construídas, consolidadas, implementadas, foram descontinuadas, foram desmontadas. Servidores públicos que são servidores de carreira, profissionais das suas respectivas áreas, que conhecem certos assuntos a fundo, que estavam há anos nos seus órgãos, tendo também uma memória administrativa, que saberiam não só o que tem que ser feito, mas o que já foi feito em outros momentos, que deu certo, que não deu certo. Eles foram afastados dos seus cargos e substituídos por pessoas sem qualificação, né? Basta ver, por exemplo, aquela presença massiva de militares no Ministério da Saúde, para a gente ter um exemplo do que isso significa, ou também de policiais militares no Ministério do Meio Ambiente e na FUNAI, né? Do que essas pessoas entendem de meio ambiente, da população indígena e entendem de saúde? Nada, né? Então, quando você tem esse tipo de coisa, você desmonta o Estado. A cultura, que você desmontou políticas de fomento, criou no Ministério da Cultura muito mais um órgão de perseguição a artistas que porventura fossem percebidos como adversários políticos, do que propriamente de fomento à produção cultural no país. Em suma, há um desmonte do Estado, né? E esse desmonte vai requerer uma reconstrução, que não vai ser fácil, ainda mais com esse obstáculo de um Congresso muito à direita em comparação ao presidente, que vai ter que negociar muito, vai ter que, né, conversar demais, vai ter que buscar ali certas defecções no interior dessa base direitista, de setores mais propensos à discussão, a conversar, que até talvez já tenham participado de governos anteriores do próprio PT, né, porque a gente sabe que houve vários membros desses partidos que fizeram isso, mas eu acho que vai ser, de qualquer modo, uma tarefa difícil, tanto pelo objetivo das tarefas, que é essa reconstrução, como pelo processo necessário para isso, que é essa negociação com um Congresso mais hostil. A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada agora essa semana, mostra que a grande maioria dos brasileiros está, sim, disposta a ir votar no segundo turno destas eleições presidenciais, que vai acontecer agora, 30 de outubro. 95% da população, ela falou que vai votar com certeza, sim, com certeza. Entre os que declararam voto em Lula, 96% afirma que vão às urnas. No caso dos eleitores de Bolsonaro, 97% declararam vou votar com certeza. No primeiro turno, você já citou, o número de abstenções foi enorme, passou dos 20% e influenciou bastante. Então, baseado nesses fatos, você se arriscaria a dizer, Cláudio, é Jair ou já era? Eu não me arriscaria a dizer. Eu acho que está muito em aberto esse cenário. Continuo achando que Lula é favorito, mas nenhum favorito ganha de véspera, né? Isso vale não só na política, vale também no futebol, por exemplo, né? Favoritismo é uma coisa, vencer o jogo é outra, né? Entra com condições melhores, mas não necessariamente essas condições melhores se traduzem no final numa vitória. Lula hoje tem uma vantagem, ainda são alguns milhões de votos que precisariam ser virados nessa última semana. Caso se confirme, inclusive, essa decisão do TSE de dar muitos direitos de resposta, quase 200 direitos de resposta a Lula contra Bolsonaro, ele vai ocupar boa parte da propaganda eleitoral na TV e no rádio, com inserções nesses últimos dias, né, nessa última semana. E tudo isso, claro, pode lhe favorecer de maneira decisiva, de maneira importante. Mas eu acho que está tudo muito em aberto ainda, não acho que dá para a gente afirmar categoricamente que o resultado está dado, que, digamos, como em algumas situações que você vê uma larga vantagem no candidato da pesquisa e fala, bem, isso aqui é quase impossível de virar. Aqui a gente tem uma eleição muito mais disputada, muito mais competitiva, inclusive porque a gente está falando de um presidente no cargo, concorrendo à reeleição e fazendo um uso talvez nunca antes visto na história brasileira da máquina para se reeleger. Acho que a única situação em que a gente via algo parecido, o Brasil ainda nem era uma democracia, durante a República Velha, né, em que se mobilizava mundos e fundos, se fazia o que fosse necessário para ganhar a eleição, mas na República Velha, né, até 1930, o Brasil não era uma democracia. E a gente hoje está vendo esse mesmo uso super abusivo da máquina do Estado num contexto de democracia. Claro que isso desequilibra muito o jogo e pode também ser um fator que favoreça a reeleição do Bolsonaro, aí gerando um resultado diferente desse que hoje as pesquisas têm indicado.
Ô Cláudio, eu estava dizendo que aqui em Mato Grosso a gente diz que eleição só se sabe quando ganha, resultado de eleição a gente só sabe quando ganha. E é verdade, não dá para saber nada antes disso. Antes disso é aposta, é que nem loteria esportiva, é pura aposta para o palpite. Para a gente terminar, Cláudio, a política é feita por nós, então é impossível a gente tentar viver sem estar mergulhado na política. Você bem sabe disso devido ao nome do seu programa. Ela é o meio em que nós vivemos. Então, se a política está ruim, nós, como coletividade, nós também temos responsabilidade por isso. A meu ver, negar a política, tentar fingir que ela não existe, você disse no começo do programa, não está nem aí, é omitir a responsabilidade do seu papel como cidadão. Você, que é um especialista no assunto, qual a importância do eleitor em não se omitir nas urnas nessas eleições presidenciais ou em todas as eleições? Olha, eu acho que tem duas importâncias fundamentais. Uma primeira é porque o eleitor tem um direito do qual ele pode decidir por usufruir ou não, né? Se ele abre mão de votar, ele está abrindo mão de fazer uso do seu direito, né? E, consequentemente, de ter uma influência no processo político de acordo com aquilo que ele acredita, que é o seu interesse, que são as suas crenças, as suas convicções. Esse é um primeiro ponto. Mas, além de ser um direito, a participação, se a gente pensa não apenas como uma democracia, mas pensa que nós somos também uma república, é um dever do cidadão, né? Porque, afinal de contas, nós temos obrigações para com a sociedade da qual nós fazemos parte. Por isso que a gente, por exemplo, paga impostos, por isso que as pessoas prestam serviço militar, por isso que, enfim, a gente precisa respeitar as leis, porque, no fim das contas, a sociedade, para funcionar, depende da nossa participação. E não participar significa, na realidade, não contribuir para o bom funcionamento dessa sociedade. É uma omissão, não apenas dessa possibilidade de exercer, de usufruir do direito, mas é também uma omissão naquilo que diz respeito a ter um dever para com a coletividade que se integra. Então, acho que é por isso que o eleitor precisa, sim, participar, é fundamental estar envolvido nesse processo democrático de eleição. Cláudio, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigada, falar que eu fiquei muito feliz por poder conversar com uma pessoa que eu admiro tanto, principalmente nesse momento tão crucial que é essa eleição polarizada, onde um dos presidentes, né, o atual ou o ex, vai ser novamente presidente da República, e para mim foi um prazer, muito obrigada por poder conversar com você. Eu que agradeço, Lara, um prazer estar aqui com você e estou sempre à disposição. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.